Bem, o que aconteceu em Manaus é mais um dos absurdos da triste realidade brasileira, né? O Brasil vive um momento muito ruim, é o pior momento da República Brasileira tal. Não é possível. E o que aconteceu lá é um reflexo do que existe nos presídios brasileiros, que o crime organizado tem o controle interno dos presídios. Isso se repete nas 27 unidades da federação, não é um caso só do Amazonas, se repete nos outros estados. O crime organizado, muitas vezes em choque com as autoridades ou em conluio com as autoridades, faz uma espécie de associação, tem o controle dos presídios. É só no Brasil que você tem nos presídios a entrada de armas, como nós vimos, inclusive eles postam nas redes sociais as suas armas, mostraram como, no caso aí de Manaus especificamente, como é que mataram, a forma que mataram, né? Porque eles têm celulares, que também é só um fenômeno brasileiro. Você entra com armas e celulares, então não é possível que ocorra revista no interior. Então há um conluio nesses presídios entre o crime organizado, a autoridade prisional e, no caso que em tela, a situação é pior, porque havia uma privatização desses presídios. Quer dizer, não há, por sinal, controle algum nesses locais. E isso se repete em todos os estados. São tragédias anunciadas. O caso de Pedrinhas, no Maranhão, há tão pouco tempo atrás, que também horrorizou todo o Brasil, né? Será que a situação prisional melhorou no Maranhão? Não. É o crime organizado que provavelmente fez algum acordo com as autoridades e a coisa se acalmou. Ou porque o crime organizado não quer colocar fogo nos presídios e a vida segue. A pergunta que fica para todos nós, até quando isso vai continuar? Hoje entrevistamos o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Ele fez uma radiografia absolutamente correta do que está ocorrendo. Eu acho que não há discordância. Por exemplo, tem muita gente que está preso, né, que não era para estar lá, né? Mas cadê os mutirões do Conselho Nacional de Justiça? Hoje a presidente do STF, que também é presidente do CNJ, né, disse que vai convocar uma reunião, ou seja, há muita conversa fiada, muita reunião, muitas radiografias corretas e pouquíssima ação. O que a população brasileira deseja do poder federal, dos poderes estaduais em relação a essa questão é ação concreta, efetiva, né? Essa repetição, e já anunciada, hein? São tragédias anunciadas, da guerra entre facções. Você conhece a facção, conhece os líderes, sua forma de atuação, e tudo continua na mesma. Não há efetivamente nenhuma ação concreta separando, por exemplo, os líderes dessas facções em presídios especiais. Cadê os novos presídios? Cadê os presídios federais de segurança máxima, né? São coisas óbvias, todo mundo sabe. No caso que afetou Manaus, é muito estranha a relação com políticos do estado, né? Com apoio recebido de uma das facções daquele estado que supostamente teria apoiado um dos candidatos na última eleição para o governo do estado. Tem áudios que aparecem desse tipo de conversação. Quer dizer, a questão que se coloca é que o país está desestruturado, é uma república carcomida, é uma farsa. Ninguém pode levar a sério uma república em que presos têm controle de presídios. Se vocês assistirem qualquer daqueles programas que passam nos canais fechados sobre presídios, por exemplo, nos Estados Unidos, você imagina se era possível o cara entrar com um palito num presídio. Aqui entra com celulares, entra com armas de todos os tipos, né? Entra com revólveres, facões, etc. e fica elas por elas. Vamos esperar que a radiografia feita pelo ministro da Justiça, hoje, aqui em entrevista ao Jornal da Manhã, uma radiografia correta do sistema prisional, não fique simplesmente como uma radiografia, mas passe a ter uma ação efetiva do governo federal com os governos estaduais, que são os principais responsáveis por essa questão. Em outras palavras, é intolerável. Quando é que o Estado brasileiro, o Estado no sentido de instituição, vai ter controle efetivo dos presídios? Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.